Bom dia, gente. Agora sim. Bom, eu sou Andrei Morales, eu sou neuropsicólogo, sou formado aqui pelo IBAC e atuo aqui com avaliações neuropsicológicas, além de com a psicoterapia em outros lugares, né? Para a gente começar a nossa palestra de hoje, eu queria conhecer um pouco de vocês também, né? Para a gente alinhar nossa linguagem, nossas expectativas. Aí eu queria saber quem são vocês, se vocês são formadas, se não são formadas, se atuam com essa área de avaliação ou não, se atuam com crianças ou não, como é que é aí a vida de vocês? Tem que lembrar do Mike aqui. Meu nome é Jéssica e eu estou no primeiro período de psicologia. Bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Ana, a gente estuda junto, então eu também estou no primeiro semestre. E a gente ficou sabendo daqui por causa de uma professora nossa, então a gente está aqui. Meu nome é Beatriz, eu sou de Paracatu, Minas Gerais. Eu sou formada em psicologia, sou neuropsicóloga também, terminei agora em fevereiro, minha formação. Atuo com avaliação, minha demanda maior é infantil e adolescente. E atuo na clínica também. Para poder compartilhar aí com a gente suas sabedorias. Eu sou a Débora, eu sou psicóloga, me formei aqui no IBAC também, ano passado, atuo na parte clínica, mas mais voltado para a área de adultos. Bom dia, eu sou Francineide, eu sou aluna do 9º semestre de psicologia, lá no IESB da Ceilândia, e vim aqui para obter um pouquinho de conhecimento. Legal. Eu sou a Ellen, sou formada em psicologia e é isso. Não atuo com neuropsicologia e nem com avaliação. Beleza. Tem o Léo online, ele falou, meu nome é Léo, recém-formado, mas não estou atuando ainda, procurando trabalho. Me formei no IBAC também e tenho interesse em atuar na clínica também. Legal. Tem quantas pessoas online aí? Por enquanto, temos 12 pessoas online. Muita gente, né? Fala comigo, gente, não fica sozinho aí. Não me deixem só também. Bom, então vamos começar, né? Então vamos lá. Venham comigo para a gente embarcar aqui nessa jornada. Para vocês que estão no começo do curso, não se assustem com essas primeiras informações. Eu vou passar por elas de uma forma um pouco mais resumida. Na verdade, é tudo muito resumido, né? Porque a gente tem 50 minutos para falar sobre neuropsicologia do desenvolvimento infantil e adolescência, e é uma área muito vasta, é muito amplo, né? Todo o conteúdo que a gente tem. Então, eu vou passar por alguns aspectos. Os primeiros, eles são um pouco complexos, porque eles são voltados para a neuroanatomia. Mas não se assustem, a gente vai... É tudo tranquilo, tá? Não tenham medo. Então, vamos lá. Esse aqui esse é o encéfalo, né? É o nosso cérebro. Quando a gente fala de cérebro, a gente se refere a uma parte muito específica do nosso encéfalo, que são as partes corticais. Então, essa parte aqui, que a gente chama de cérebro. Quando a gente se refere a todas essas estruturas, a gente chama isso de encéfalo. Esse aqui é o encéfalo de um indivíduo adulto, né? Então, vocês podem perceber que eles têm vários sulcos, né? Que são essas estruturazinhas aqui, e tem os giros, né? Então, que é como a gente chama, sulcos e giros. E aí, para chegar nesse lugar do desenvolvimento aqui, nesse estágio, tem todo um processo que ele começa lá no momento da fecundação. Então, como é que isso acontece, né? Quando existe a fecundação, né? Então, se cria um embrião. E aí, o embrião ele tem basicamente 3 camadas de células, que são chamadas de ectoderma, mesoderma e endoderma. Cada uma delas dá origem a determinadas estruturas do organismo, né? A mais importante delas para a gente aqui é o ectoderma, porque ela é a que tem contato com o meio externo. Então, a partir dela é que o sistema nervoso
se desenvolve na pessoa adulta, né, a princípio na criança, depois na pessoa adulta. Então, o ectoderma, ele é uma placa neural, aliás, ele é uma placa de células que começa a se espessar e aí a gente cria, a gente não, né, Deus, cria a placa neural, né? A partir da placa neural, ela vai se espessando cada vez mais e de repente começa a se criar um sulco, que é o que a gente chama de sulco neural. Bom dia, tudo jóia? Você é o? Pedro. Oi, Pedro, eu sou o Andrei. A gente está aqui falando sobre neuropsicologia e desenvolvimento infantil. Seja bem-vindo. Então, o sulco neural, ele começa a se desenvolver a partir da placa neural. Depois da placa neural, se forma o que a gente chama de goteira neural, que é um afundamento da placa neural que vai dar origem ao tubo neural e à crista neural. Então, a parte lateral da crista, ela se funde e aí fecha esse tubo. O tubo é o que dá origem ao sistema nervoso, de uma forma geral, né? Então, o tubo, ele dá origem ao sistema nervoso central, enquanto a crista dá origem ao sistema nervoso periférico. Aí, essa aqui é uma imagem para vocês conseguirem visualizar melhor, ó. Então, a placa neural, ela a princípio é retinha e depois ela começa a ter um afundamento aqui. Esse afundamento se torna o sulco, que depois se torna a goteira. Então, as partes mais aforadas aqui da crista, né, mais superiores da crista, elas se fundem e aí fecha-se o tubo neural. E aí, ó, o tubo neural fica aqui dentro, a placa neural continua aqui em cima e a crista neural dá origem aos gânglios, que são, como eu falei, é o sistema nervoso periférico, né? Então, os gânglios são estruturas que estão na medula, que elas fazem essa conexão entre o meio externo, que é o mundo, e aí, através dos neurônios sensitivos, depois dos efetores, a gente consegue ter essa comunicação entre o meio externo, o sistema nervoso e o comportamento em si, né? Alguma dúvida em relação a isso? É complexo, mas é meio abstrato assim a princípio, mas é isso. Então, muito bem. Depois que o tubo se cria, né, que ele é formado, uma estrutura é formada, que ela é chamada de arquencéfalo. Arque de antigo, então é o nosso cérebro mais primitivo. E ele tem uma estrutura bastante irregular, e aí, a partir dele, o tubo neural começa a ter algumas dilatações, né? Então, a primeira dilatação que a gente tem é nessa parte superior, que é chamada de prosencéfalo, que dá origem ao telencéfalo e ao diencéfalo, que é essa partezinha aqui amarela. Depois, o mesencéfalo, mese de meio, dá origem ao próprio mesencéfalo, ele não se transforma. O rombencéfalo dá origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo. Então, tudo isso daqui, depois, quando a criança nasce... Opa, andei para frente. Essa estrutura toda, então, dá origem a isso tudo. Então, ó, a parte mais aforada é aquela partezinha amarelinha, tá vendo? Que é de fato, é o nosso córtex, o neocórtex. O mesencéfalo é essa região aqui. Essa é a ponte, esse é o bulbo e o cerebelo. Então, aquela parte lá de baixo, né, que era o metencéfalo, tá aqui. O mesencéfalo não se transforma, então continua sendo o mesencéfalo, e essa região aqui é o telencéfalo e o dielencéfalo. Tudo bem? Quando a criança nasce, o cérebro dela ainda não está com essa estrutura toda formada, né? Então, tem menos sulcos e menos giros. Por quê? Né? Essa estrutura, ela é pensada, não sei como a gente pode colocar o melhor termo, né? Mas ela acontece porque a ideia, não que seja uma ideia, mas o princípio disso é que cabe mais coisa em menos espaço. Então, o cérebro ele começa a meio que se embolar, porque se a gente fosse abrir ele dá, acho que, 1,5 metro, mais ou menos, do adulto, né? Então, ele fica todo enroladinho assim para caber dentro do crânio, né? Da caixa encefálica. E aí, a princípio, então, quando a criança nasce, tem menos, ele é mais lisinho, e com o tempo ele vai crescendo e vai criando os sulcos e os giros. Vamos lá. Alguma dúvida em relação a isso? Então, para a gente entender a neuropsicologia de uma forma geral, né, e aí especificamente a avaliação e reabilitação neuropsicológica, é importante que a gente fale desse homem aqui, que é o Alexander Luria.
Então, o Lurie, ele trouxe uma visão diferente na neuropsicologia, que é o funcionamento sistêmico do cérebro, né? Então, quando a gente vê lá os sulcos e os giros, com o tempo, a neurociência começou a perceber que cada região daquela ali tem uma determinada função. Então, ela serve para alguma coisa, ela tem uma relação com o funcionamento tanto cognitivo quanto comportamental do indivíduo. Então, por exemplo, a região frontal, ela é responsável pelas nossas funções executivas, que são a tomada de decisão, planejamento, a verificação do nosso comportamento. Ela também está vinculada à atenção e ao freio inibitório. Então, é a parte que está relacionada à nossa personalidade. A partir do momento em que a pessoa tem uma lesão nessa região frontal, alguma dessas funções pode ficar alterada. Então, por exemplo, tem vários casos icônicos na neurociência, na neuropsicologia, de pessoas que sofreram acidentes em que o encéfalo foi injuriado, né? Ele foi perfurado, ela perdeu uma parte ali. E aí eles começaram a perceber que se essa função é responsável, se essa região é responsável por uma determinada função, se você perde a região, necessariamente você tem que perder a função, e aí não tem que seja feito, né? Mas aí o Luria começou a perceber que, na verdade, vários outros cientistas também perceberam que, apesar da gente perder algumas regiões, a função às vezes fica preservada. Então, por exemplo, tem o caso icônico do HM. Vocês já ouviram falar do HM? Não? O HM, ele foi um moço que sofreu um acidente e ele teve uma barra de ferro que perfurou o cérebro dele, então ele perdeu um hemisfério inteiro, né? E ele continuou existindo, ele continuou vivendo, mas ele mudou a forma como ele vivia, né? Porque ele perdeu algumas funções, outras ele manteve. Então, ele conseguia, por exemplo, ter memória motora, mas ele não tinha memória declarativa, que é memória a longo prazo. Então, ele tem memória de curto prazo, mas memória de longo prazo ele não conseguia mais adquirir. Mas eles perceberam que se ele ia treinando um desenhozinho lá específico, cada vez que ele fazia, ele ficava melhor, mas era sempre como se fosse a primeira vez que ele estava fazendo, né? A memória motora existia, mas ele não tinha memória declarativa, ele não conseguia dizer, sim, eu me lembro que ontem o senhor veio na hora tal, e etc, etc, e a gente conversou sobre isso, e fez isso e aquilo outro, né? Essa parte ele não tinha. Mas ele continuava tendo funcionamento, né? Continuava tendo linguagem, continuava tendo os comportamentos motores, que é conseguir fazer as coisas da vida, mas ele também mudou a personalidade dele. Então, ele era um cara mais tranquilão, ele passou a ficar um cara meio agressivo. Enfim, então o Luria, ele trouxe a perspectiva sistêmica, que a gente entende que o cérebro, então, funciona em concerto. Essa é a proposta do Luria. O cérebro, ele é, como eu falei, girencefálico. Esse é o termo que a gente usa para denominar os sulcos e os giros. Macroscopicamente, ele é dividido em lobos cerebrais, né? Que aí a gente tem o frontal, como eu citei, a gente tem os parietais, a gente tem os lobos temporais e o lobo occipital. Lá na parte de dentro, embaixo, tem o lobo da ínsula também. Esse é o que a gente chama de cérebro. O tronco encefálico, ele não faz parte do cérebro. Ele é o que a gente chama de encéfalo. Tudo bem? Nossa, eu sempre erro isso aqui. Então, microscopicamente, o cérebro ele tem algumas camadas, né, que são 6. Aí elas são chamadas de camada molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna e células fusiformes. Isso é importante de entender porque algumas patologias às vezes acontecem especificamente por conta de lesões em algumas dessas camadas especificamente, né? Que aí a gente chama, quando essas lesões, por exemplo, ou a camada que a gente está analisando, tem um único tipo de célula, a gente chama de isocórtex. Quando tem células diferentes, a gente chama de alocórtex, né? Iso é igual e alo significa diferente. Muito bem. Então, esse é a base neuroanatômica e da embriologia que a gente precisa entender para começar a entender o desenvolvimento do cérebro da criança. Então, como eu falei para vocês, tem todo esse período do desenvolvimento do sistema nervoso lá enquanto a criança ainda está sendo gestada. E quando ela nasce, o cérebro dela ainda não está pronto. Ele não está completamente pronto, né? Então, o crânio dela também não tá completamente desenvolvido. Tanto que a gente tem bastante cuidado com a cabeça das crianças, porque é muito fácil dela ter uma lesão encefálica, porque
os ossinhos, né, que formam o crânio, eles ainda estão um pouco mais espaçados, porque eles vão crescer ainda, né? Então, o cérebro também vai crescer e vai ocupar espaço. Então, é mais fácil dele ser injuriado ali, né? Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com a cabeça das crianças. E aí, de qualquer forma, existem duas partes que ainda ficam abertas até um pouco mais de tempo, até lá os 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, que é o que a gente chama de muleira. Sabe a muleira da criança? Tem duas, né? Tem uma que é aqui em cima e outra que é aqui embaixo. Essas partes, elas são partes importantes porque nessa região que fica mais abertinha, o aqueduto, ele se forma. Então, o líquido que envolve o cérebro, né? Ele fica maior, tem mais concentração nessas regiões e a partir daí ele troca, né? Tem essa movimentação desse líquido. Então, o cérebro ele não fica no vácuo dentro do crânio, né? Ele tem um líquido ali. Então, ele se movimenta. Por isso que é importante ter cuidado com o cinto de segurança, por exemplo, né? Porque não só crianças pequenas, mas também os adultos, se a gente está num carro que não tem muita segurança e aí acontece um acidente, né? Pode acontecer um movimento brusco de chicote. Então, a cabeça vai para frente e vai para trás. E esse movimento pode fazer com que o cérebro, às vezes, seja lesionado ali, porque ele bate no próprio crânio. Tudo bem? Até aí? Alguma dúvida? Conversem comigo, pode falar. Alguém online tem dúvidas até agora? Comentários? A ideia é ser dialogar, gente. Eu não gosto da ideia de palestras em que uma pessoa fica falando e a outra só escuta, né? Então, conversem comigo se vocês tiverem experiências aí sobre isso tudo. Beleza? Muito bem. Então, agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Vocês já viram aquelas cartinhas quando a criança é registrada? Ele tem um... Alguém tem filho aqui? Você se lembra do cartãozinho? Agora é diferente, né? Mas não sei qual que é a idade dos seus filhos, mas os mais recentes, eles são diferentes. E tem... enfim, tem algumas atualizações aí. Mas como é que era o do seu filho? O cartãozinho dele que fala do desenvolvimento. Eu tenho uma de 16 anos e uma de 6. Então, realmente, os cartões são diferentes. Sempre muda. Né? Então, eles mediam, quando a criança nasce, eles medem a circunferência, né? E todas as vezes que tem consultas, eles vão medindo esse desenvolvimento da criança, tanto físico, na altura, no peso, a circunferência da cabeça, para ver se está tendo um bom desenvolvimento. E isso são anotados nos cartões. Exatamente. E aí esse cartão, ele tem uma... Então, o cartãozinho, ele mede, de fato, o desenvolvimento da criança, que é esperado. Então, tem um desenvolvimento que é o que a gente chama de normal, e aí existem variações em relação a isso. Então, esse cartão, ele mede os marcos do desenvolvimento, que é isso que a gente chama de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, tem marcos, estágios específicos em que a criança precisa passar para que ela seja considerada saudável. Se ela não atinge determinados limiares, a gente presta atenção. Então, por exemplo, se a cabeça dela, a circunferência da cabeça da criança não atinge o tamanho esperado, a gente leva a crer que ela pode desenvolver microcefalia, por exemplo. E aí já tem uma série de questões do desenvolvimento dessa criança que vão acontecer. Muito obrigado. Porque o cérebro dela não vai crescer como o das outras crianças. Então, as funções cognitivas dela vão ficar alteradas em relação à média da população. Tem que lembrar de... E também mede a questão do peso, também mede aí tem os outros exames que são exames clínicos, né? Mas então, o que é que a gente espera nos marcos de desenvolvimento neuropsicomotor? Quando a gente fala de neuropsicomotor, vocês conseguem entender esse termo? O que é neuropsicomotor? Fala comigo, gente. Eu estou acompanhando
o desenvolvimento psicológico e neurológico, né? A motricidade da criança, do ser humano, de uma certa forma, assim, alinhada, né, com o desenvolvimento psicológico também, neurológico, tudo certinho. Alguém concorda? Como é seu nome, desculpa? Alguém concorda com a Claudinete? Ninguém? Todo mundo discorda, então. Quem discorda? Uai, gente, vocês estão aí? Bom dia. Vocês concordam com a Claudinete? Sim ou não, gente? Ah, então o desenvolvimento neuropsicomotor é justamente isso, né? Então, são os aspectos que a gente leva em consideração do desenvolvimento. Que aí é o neurológico, é a parte psicológica e a parte motora. Então, quando a gente fala de neurológico, é do desenvolvimento fisiológico do cérebro, né? Então, as estruturas cerebrais que têm que estar desenvolvidas. Quando a gente fala de psicológico, entra também no aspecto relacional e social dessa criança. Então, ela precisa ter trocas, ela precisa buscar o outro, ela precisa buscar estímulos no ambiente, então virando a cabecinha, ela precisa demonstrar alguns elementos que são adaptativos, né? São questões reflexas, que é, por exemplo, o sorriso do recém-nascido não é que ele te ama, porque é um reflexo, né? Então, é reflexo isso que ele faz. E, às vezes, algumas crianças não fazem. Aí tem também, por exemplo, outros testes que a gente vai fazendo, que é o teste de Babinski, em que a gente pega o pezinho da criança, passa ali o dedo e ele tem que agarrar. Isso é um reflexo que é... Como é que a gente chama isso? Ele é vestigial, digamos assim, né? Porque é um reflexo dos primatas, porque o macaquinho, quando ele tá lá com a mamãe dele, né? Ele precisa ter esse reflexo de agarrar no pelo dela, porque senão ele cai e ele morre. Então é um reflexo que a gente tem ainda, né, enquanto primatas, de passa ali no pezinho e ele tende a fechar o pé. Se quando a gente passa ele abre, alguma coisa está errada do processamento aí no arco reflexo dele. Então pode ser aí tem que ser investigado, né? Se é central ou se é periférico. Onde é que está essa má formação, ou o que é que está acontecendo com essa criança. Aí a gente testa também outros estímulos, por exemplo, que é a midríase e miose, que é a dilatação da pupila. Então você observa se a criança muda a dilatação da pupila, porque se não muda, pode ser que ela seja cega, por exemplo, né? Ou tem alguma questão do desenvolvimento visual. A gente testa a partir do primeiro mês aí se ela está atenta a estímulos auditivos, né? Porque esses são desenvolvimentos que ela tem que ter. Se não tem, aí alguma coisa está errada e precisa ser investigado para que essa criança possa ter a qualidade de vida, né? Licença, gente, vou me desculpar. Muito bem. Então, quando a criança nasce, e aí, quando a gente, em geral, desculpa, quando a gente fala sobre desenvolvimento neuropsicomotor, é muito comum da gente prestar mais atenção na parte motora, e os médicos, principalmente, eles prestam mais atenção nas questões motoras. Então, eu peguei isso aqui de uma cartilha, por exemplo, dessas que tem aí, a gente acha na internet, do SUS, são esses os aspectos que eles colocam, né? E vou falar de alguns outros que não estão aí, que são neuropsicológicos, né, e psicológicos. Então, por exemplo, ao nascer, a criança tem uma postura de flexão fisiológica. E o que é isso, né? Significa que ela, como ela está lá no meio uterino, ela fica flexionada, fica na posição que a gente chama de fetal. E isso é um posicionamento que é fisiológico, não é que ela está forçando. Com o tempo, ela vai relaxando a musculatura e vai mudando a postura dela. Pode acontecer se a criança não tiver um desenvolvimento físico dentro do útero suficiente, pode ser que ela tenha menos tônus, por exemplo, e não tenha flexão, e isso é uma coisa que chama atenção. O que é que acontece no desenvolvimento dessa criança que ela não está tendo tônus muscular? E aí, quando a criança nasce, então, ela tem essa posição, e quando ela chega lá, entre o primeiro mês e o terceiro mês, ela começa a sustentar a cabeça, né? Ela começa a fazer esse movimento de levantar a cabecinha dela. Quando ela está deitada, por exemplo, em prona, ela tende a tentar suspender já, né, nesse período. Ela tem os movimentos de buscar com a cabeça e, com o tempo, ela vai
movimentando, né? E aí tem um teste que ele é feito para saber como é que está o tônus muscular da criança, que é, deixa ela deitadinha e aí pega ela pelos bracinhos, né? Ela tem que forçar a subir a cabeça. Se ela não força, é porque ela não está sem tônus, a cabeça fica para trás. Entendem? De 3 meses a 6 meses, ela começa a se focar em objetos. Então, o fechamento visual dela já começa a ficar um pouco melhor, ela já consegue observar diferença de cores, ela começa a ter uma visão um pouco mais nítida, então ela se foca em objetos. Então, por exemplo, se tem uma bolinha vermelha, ela vai ver a bolinha vermelha. Se coloca ali um negocinho ali em cima, ela vai ficar olhando para aquele negócio que são cores ali, um negócio meio loucão, assim, tipo Dorgas. Ela vai ver ali umas cores balançando e tal, e ela consegue se focar nesses brinquedos, né? O ideal depois não é deixar isso o tempo inteiro. Então, quando ela vai dormir, por exemplo, é bom tirar isso, porque senão ela vai ficar lá, focada nos brinquedos. Então, aí ela começa a rolar, entre 3 e 6 meses, ela rola da posição supina, que é essa posição de barriguinha para cima, para a posição de lado. Ela começa a fazer esse movimento de girar. E aí algumas delas já conseguem ficar em prona, que é a posição de barriga para baixo. E aí ela consegue começar a sustentar a cabeça. Que é isso, né? De colocar os bracinhos, se sustenta e a cabecinha sobe. De 6 a 9 meses, ela se senta e se protege para não cair para frente. Então ela começa a ter esse movimento de ficar sentada e às vezes a cabeça pesa, opa, e aí ela põe a mão para frente. Ela tem que ter esse reflexo de se proteger. Isso é um reflexo, não é uma questão cognitiva assim, superior, né? De 9 a 12 meses, ela fica na posição de gatas, que é em 4 apoios, né? E aí ela começa a engatinhar. Mas não são todas as crianças que engatinham, então, e isso não significa que ela não vai andar. Às vezes as pessoas pensam que é um estágio, né? Para poder andar tem que engatinhar, e não necessariamente. Algumas crianças não engatinham. Mas aí, nesse período todo, ela já tem que começar do ponto de vista neurológico, né, e psicológico, ela começa a focar em outros objetos. Então, se a criança não foca em outros objetos, se ela só fica parada, e aí passa uma bolinha, ela não olha, se alguém fala fulaninho e ela não vira, ou se ela escuta um barulho e ela não procura esse barulho, alguma coisa está errada. Então, esses são os marcos que são importantes, né? Por isso que a avaliação neuropsicológica na primeira infância, dos 3 anos, por exemplo, a partir dos 3 anos, a gente já começa a perceber essas questões, né? Será que ela busca o olhar do outro? As crianças buscam o olhar do outro. Se ela não busca o olhar do outro, a gente chama atenção para alguma questão do desenvolvimento neuropsicológico dela. Então, por exemplo, é muito comum que crianças com autismo já apresentem esses comportamentos a partir dos 3 anos mesmo. Ela não olha nos olhos. Desde bebezinha ela não olha, ela não busca. Você chama e ela não vem. Ela fica lá brincando sozinha. Mas também pode acontecer de alguns transtornos de desenvolvimento, a criança tem o desenvolvimento normal até 3 anos e depois ela regride. Que ela começa a falar já com 3 anos e de repente acontece, não tem um fato específico, né? Você percebe que ela deixa de falar, que ela antes corria, não corre mais, fica só sentada. Aí ela vai regredindo no desenvolvimento, né? Então, acho que o DSM-5 juntou, que esse específico era o transtorno de Rett, que a criança desenvolvia até 3 anos, depois ela voltava. Acho que englobou-se tudo no transtorno do espectro autista também. Porque tem essa questão motora e também tem a questão social, né? Bom, então são coisas que ela tem que estar fazendo, sim. Questão do online. Diga-me. O Arthur, ele perguntou assim, do ponto de vista do desenvolvimento da criança, teria alguma diferença para ela pular essa etapa de engatinhar? Seria bom estimular isso? Então, não necessariamente, né? Como eu estava falando, o engatinhar não é condição para o andar. Então, não necessariamente ela precisa ser estimulada a engatinhar. O que é importante estimular é que ela tenha brincadeiras, jogos fantasiosos em relação a some e aparece, e aí ela busca, ela vai atrás de uma coisa. Então, que é aquela coisa, né? Achou! Achou! Então, cadê a bolinha?
cadê a bolinha? Achou! Esse tipo de coisa é importante, né? Porque ela começa a buscar, ter esse movimento de ir atrás. E aí não necessariamente ela vai engatinhar para fazer isso, né? Mas só o fato dela se esticar, dela ter um movimento de troca ali com você, numa interação social mediada, isso é importante ser estimulado. Beleza? Mais alguma questão? Como você comentou, você tirou essas, digamos, essas observações aí de uma cartilha, né? Uhum. Esse tipo de orientação é passado para os pais, do tipo, você atende se o bebê faz tal movimento, se quando brinca ele responde. São orientações passadas para os pais ou não? Deveria ser passado no pré-natal, né? Aquele acompanhamento em que a mãe vai fazendo, eles vão chamando atenção para algumas dessas questões do desenvolvimento. Você está grávida? Você está fazendo pré-natal? Como é que está sendo o seu pré-natal? Bom dia, como é seu nome? Bom dia, meu nome é Magali. Por enquanto, assim, o médico, ele orientou eu procurar já um pediatra, né? Eu achei bem diferente, porque eu já tenho um filho. Uhum. E eu nunca procurei o pediatra quando eu estava grávida, né? Aí ele falou que seria bom já procurar um pediatra para gostar do pediatra, né? Tal, para quando nascer já ter. Mas, assim, o restante de orientação não foram passados. Não. Eu não posso falar muito porque eu não engravido, né, gente? Então, eu sei do ponto de vista teórico essa parte, né? Então, e também não tenho filhos, então ainda não tive essa experiência especificamente de como é que é passado essas informações para as gestantes, né? Eu sei que elas deveriam ser passadas, porque o médico testa isso na criança, então, nos exames que ela vai fazendo depois que ela nasce. Já nos ultrassom, né? Ele também vai medindo quanto é que está a massa encefálica dela, qual que é a circunferência da cabeça, o peso da criança, a posição que ela está ficando dentro do útero. Então, ele vai testando essas coisas e eu imagino que ele deveria dar uma orientação em relação a isso, né? Mas se ele não dá, aí eu não sei te dizer. Tá além da minha alçada. Bom, então alguma dúvida até os 12 meses? Então, vamos para frente. Dos 12 meses aos 18 meses, a criança caminha com apoio. Ou ela começa, né? A princípio, ela começa a se erguer, se apoiando em coisas. Então, ela tá lá engatinhada ou tá sentada e ela se apoia em alguma coisa e levanta. Ou ela se apoia em você e levanta e começa a dar aqueles passinhos assim de robozinho. E aí ela cai, é normal ela ir caindo com o tempo. E ela começa a desenvolver alguns aspectos da motricidade lateral, a princípio, né, que é a motricidade mais bruta, então ela para poder fazer esse movimento de levantar braço, movimentar a perna. Então, esse movimento de caminhar, ele é muito difícil para a criança a princípio, né? Então, ela vai desenvolvendo isso com o tempo, e quando ela chega lá perto de 18 meses, ela começa a desenvolver a motricidade fina, que é o movimento das mãos, né? Então, a princípio, quando a criança começa a comer, é sempre uma coisa meio bruta, assim, né? De pegar a comida e enfiar na boca. Com o tempo, ela vai melhorando, né? A qualidade dos movimentos finos, que é o que a gente chama de motricidade fina. Dos 18 aos 24 meses, né? Que são os 2 anos, ela começa a subir escadas e engatinhando. Sim. A Gleice falou assim, não sei se ele vai falar sobre fala, mas queria saber um pouco sobre crianças com fala meio robotizada. Tá. A gente vai falar assim sobre fala. Deixa eu só continuar, que aí é bem nesse período que começa a desenvolver a fala mesmo. Então, de 18 a 24 meses, ela começa a subir escadas, né, a ter um movimento de escalar, subir as coisas, e aí essa é a hora do perigo, que eles gostam de subir em tudo. Aqui as palavras, né? Então, dos 18 aos 24 meses, começam as palavras que são mais curtas. Então, a princípio, a fala da criança, ela não tem necessariamente vínculo com a linguagem, especificamente, com o falar, com a nossa língua. Então, é uma coisa meio universal, tipo, dá, du, ba, tá. Que são coisas que não necessariamente estão vinculadas a uma língua, né? Porque tanto que dizem que nesse momento a criança pode aprender qualquer língua, porque ela pode desenvolver qualquer tipo de som. Depois que ela cresce, que aí, por exemplo, no português a gente não tem sons como, por exemplo, de über, do alemão. Ou
Em espanhol, por exemplo, não tem o som de ão, que a gente tem em português, né? Então, se a criança nesse período é exposta a outros tipos de linguagem, ela provavelmente vai falar mais de uma língua com mais facilidade. Porque a princípio não tem vínculo com a linguagem. Depois é que começa a ter, porque a linguagem ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Bom, como eu falei, então, ela começa as frases curtas, ela começa a se alimentar sozinha com mais facilidade, então ela come direito, né? Leva a boca com mais facilidade, porque a motricidade fina fica melhor. Ela começa a passar páginas, né? Então, esse movimento de passar páginas é um aspecto da motricidade fina. Tudo bem? De 2 a 3 anos, então, a criança já tem que conseguir correr sem cair. Ela corre, 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 e ela não cai. Ela consegue correr e parar. Claro que, eventualmente, elas caem, porque tem uns sapatos que são muito bizarros. Então, a sola dele é meio esquisita, às vezes, né? E aí a criança tá lá, para e se desequilibra, porque o negócio é meio esquisito. Ou o solo pode ter alguma coisa e ela ainda não tá... O equilíbrio dela ainda não tá muito bem firmado, né? E aí ela pode escorregar. De 2 a 3 anos, então, ela tem que sugar em canudinhos também, que é esse movimento de sugar, né? Que é mais difícil do que sugar fora do canudinho, porque o canudinho você tem que fazer um movimento mais específico, que também é motricidade fina, que é fechar só no espaço do canudinho, né? Porque a princípio ela suga mesmo. Tanto que é muito bonitinho, né? Quando a gente vai estimular crianças e coloca, por exemplo, ela para soprar o canudinho e fazer uma pintura com tinta, né? Você põe a tinta lá e ela tem que soprar. E a pintura é soprando. É muito comum delas fazerem... E aí tem que estimular ela para fora, ó. Inspira e sopra. E aí isso é super divertido, é muito fofo, inclusive. E é bom para o desenvolvimento da criança. Com 2 a 3 anos, então, o equilíbrio dela já tem que estar ok. Ela tem que conseguir se levantar, ela tem que conseguir... A cabeça não pode mais pesar a ponto dela titubear, assim, né? Ela tem que estar bem equilibrada. Bom dia para quem chegou depois. Eu sou Andrei Morales, a gente está falando sobre neuropsicologia do desenvolvimento. Tudo bem? Qualquer coisa só pode me interromper e perguntar, beleza? Então, sobre a fala robotizada, que como é que é o nome dela? Ayrton. O nome da pessoa que perguntou sobre a fala? Gleice. Gleice, a fala robotizada é um comportamento muito característico do transtorno do espectro autista, porque a gente entende que o cérebro, né, ele é hemisférico também, né? Então, o hemisfério esquerdo, ele está vinculado ao encadeamento da fala, né? Então, a gente chama isso de fala monotonal. Quando a pessoa fala meio robotizada, oi, meu nome é Andrei, eu tenho, enfim. E aí, o que é diferente de quando a gente fala. Quando a gente fala, a gente explora as notas musicais, né? Tanto que em Brasília, inclusive, dizem que a gente fala cantando, né? Esse, oi, bom dia, tudo bem? Mas é normal, todos os sotaques têm isso de encadear as coisas, né? Então, acontece das pessoas terem falas monotonais, né? E isso geralmente está vinculado a essa questão do hemisfério esquerdo, dessa parte do ritmo. Então, é muito provável que essa criança tenha dificuldades no ritmo, por exemplo, mostra para ela, né? A gente vai bater no chão e bater uma palma. Chão, palma, chão, palma. Geralmente elas conseguem fazer isso, né? Um pouco melhor, um pouco pior. Se a fala dela é monotonal, provavelmente ela não vai conseguir, porque o aspecto do ritmo talvez não esteja muito bem habilitado nela também. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Colocações sobre linguagem? Então vamos lá. Dos 3 aos 4 anos, a criança tem um movimento de pinça, que é um aspecto da motricidade fina também, que é esse movimento aqui, né? De pinça mesmo. Então isso serve para pegar coisas pequenininhas, isso serve para desenvolver a escrita, isso serve para muitas coisas. E aí a gente desenvolve isso com a criança, né? Então, brincadeiras em que ela tem que catar um feijão, ou que ela tem que fazer um colarzinho de macarrão, por exemplo, né? E tem que pegar
a linha e passar por dentro do macarrão, isso tudo desenvolve a motricidade fina. A princípio, com 3 anos ainda não está muito bem habilitado, mas até os 4 anos isso tem que estar bem habilitado. Se nos 4 anos não está, se você dá um papel para a criança e ela não consegue rasgar, alguma coisa está errada. Que é, por exemplo, ó, quem vai ser minha criança? Você. Rasgue esse papel aqui, por favor. Isso, ó. O movimento que ela fez, segura aqui, por favor. Foi assim, ó. E aí é fácil. A criança, em geral, quando ela ainda não está habilitada na motricidade fina, ela faz assim. E aí ela vai ter muita dificuldade. Esse papel aqui é fácil de rasgar, né? Mas um outro tipo de papel, ele não vai sair, né? Então, a motricidade fina, a gente treina e avalia também fazendo esse tipo de atividade, né? Obrigado. Com 4 anos, a criança já tem que saltar em um pé só. Com 3 anos, ela ainda está habilitando isso, então ela é bonitinho, né? Quando a gente faz um circuito psicomotor, né? Que aí ela tem que saltar, ela, a princípio, salta com os 2 pés. Antes ela não consegue saltar nem com os 2 pés, é um negócio meio marcha, assim, né? Meio cavalinho, assim. E aí, com o tempo, ela salta com os 2, e aí o equilíbrio dela tem que estar habilitado o suficiente para ela saltar em um pé só. E a gente vai desenvolvendo isso com ela também. O movimento de arremesso a gente também tem que observar, porque se ela não consegue fazer esse movimento de levantar o braço para poder arremessar alguma coisa, pode ser que o desenvolvimento dela esteja atrasado do ponto de vista motor. Tudo bem? Entre os 4 e 5 anos, é habilitada a função da organização espacial dessa criança. Então, ela tem que entender que lugar é esse em que a gente está. Aí ela vai começar a entender isso, né? Tipo, eu estou numa sala na escolinha. E aí, crianças, antes disso, você pergunta assim, né? Às vezes, até com 4 anos, você pergunta, onde você mora? No Brasil. Onde você mora? Na minha casa. E ela não entende ainda que a casa dela é em Brasília, que é no Brasil, mas fica na Asa Norte, então. Com 5 anos, isso já tem que estar mais habilitado, né? Onde você mora? Eu moro, minha casa fica longe daqui, e eu sei que o nome é, sei lá, Guará, por exemplo, né? Isso tem que estar estabilizado. Começa a se desenvolver, então, a cognição da criança de uma forma mais acentuada, porque aí é quando ela começa. Até aí, então, né, a gente chama de fase pré-escolar. A partir dos 5 anos, mais ou menos, é quando a criança começa a se atentar para números, para letras, e aí a cognição dela começa a desenvolver. Tipo, mamãe, a letra do meu nome é a mesma letra do seu nome. Né? Então, ela começa a se atentar a esse tipo de questão. Ela começa a ficar mais autônoma, então, com 5 anos, a criança já tem que conseguir ter comportamentos de higiene, né, que é ir ao banheiro, conseguir se limpar e tomar banho sozinha, né? Claro que a gente sempre tem que dar aquela supervisionada, porque às vezes é aquele banho meio assim, pronto, tomei. Ou então aquele banho que é uma super aventura lá dentro e banho que é bom não é tomado, né? Então, mas ela tem que ter esse comportamento de ir até o banheiro, saber que ela tem que esfregar a cabeça, né? E se limpar. Entre os 5 e os 6 anos, é esperado que a criança tenha motricidade suficiente para dar laços, né? Então é isso, né? Eu consigo enrolar e puxar. Ela começa a reconhecer moedas, então ela sabe que tem moedas de 5 centavos, tem moedas de 10 centavos, tem moedas de 25, tem moedas de 50 centavos, tem moedas de R$1. E ela reconhece os tamanhos, as cores. Então eu sei que a moeda de 10 centavos é menor do que a moeda de R$1. Eu sei que a moeda de 50 centavos é mais gordinha do que a moeda de 25 centavos, por exemplo, né? E o que mais? A autonomia, então, tem que ser total já. Com 6 anos, a criança tem que conseguir tomar banho sozinha, ir ao banheiro sozinha. E aí, nesse momento, a gente presta atenção, né? Pode acontecer, é comum de com 5, 6 anos ainda não ter tido desfraude. Mas isso chama atenção. Alguma coisa está acontecendo com essa criança. Se com 6 anos ela ainda faz xixi na cama, alguma coisa tem que ser investigada. E isso pode ser um aspecto que não necessariamente é fisiológico, não é dificuldade no controle esfincteriano, pode ser uma questão emocional. E a gente tem que avaliar o contexto dessa criança, né? Por isso que a avaliação neuropsicológica, ela é neuro e psicológica. E a gente pergunta, como é que é a sua relação com essa criança? Ele sente medo e não sei o quê, e aí ele
toda vez que ele faz xixi, eu coloco ele na cama, porque ele fica com medo, ele acorda chorando, não sei o que, aí eu dou colo. Esse é um comportamento que está sendo reforçado, né, de alguma forma ali, porque ele tem um ganho através disso. E a gente tem que fazer toda essa análise para entender qual que é a função desse comportamento nesse núcleo familiar. Que às vezes não é uma questão de controle esfincteriano. Se durante o dia inteiro na escola a criança consegue segurar e ela só faz xixi em momentos específicos, em situações específicas, tem uma questão emocional aí que está sendo apontada. Então, com 5 e 6 anos, começa a fase que a gente chama de fase escolar, que é quando a criança vai para a escola. Até então ela pode ir para a creche e tal, mas não tem um conhecimento formal que ela vai adquirir a princípio. E a partir dos 5, 6 anos que ela começa a ler, 6 anos que é o que a gente espera que ela comece a ler e ter o desenvolvimento matemático, né, da aritmética. Então ela tem que entender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geralmente com 5 anos eles contam até mais do que 10, né? Com 6 anos ele já tem que contar até mais para frente. Vestir-se com 5 anos. Com 3 anos ele Com 3 anos a criança já consegue colocar determinadas peças de roupa que são mais fáceis. Então, por exemplo, vestir uma calça, com 3 anos a criança já consegue puxar e se vestir sozinha. Mas aí, por exemplo, o movimento de abotoar, com 3 anos ela ainda não vai conseguir. Então lá com 5 anos ela vai conseguir abotoar, né? Que é um movimento fino, muito mais complexo. Agora, colocar a camiseta ali, né? E aí passar um braço, passar o outro, com 3, 4 anos ela já tem que tá fazendo. Bom, então com 7 anos, a leitura e a escrita já tem que estar encaminhadas ali, né? Ela não precisa estar lendo fluentemente, mas ela tem que conseguir reconhecer os símbolos completos. Então, eu sei que essa palavra significa mãe. Eu sei que essa palavra significa pai. Eu sei que essa palavra significa banho, né? E a gente tem, infelizmente, o nosso sistema de ensino, ele não pensa muito sobre o processo de aquisição de memórias, né, e aprendizagem. Então, ensinam para crianças de uma forma... Eu não concordo muito com isso, né, de juntar as palavrinhas, né? B com A faz ba, B com E faz B. Porque ela não fecha a palavra inteira, que é um símbolo todo. E aí demora até ela conseguir ler, porque ela fica lendo fragmentado, né? Então ela lê banho. Banho. Banho em C-A-K-K-S-A-Z-A. Casa. Ou S-A-S-A. Caça. E aí a fala dela às vezes fica prejudicada porque a alfabetização não foi muito legal, né? Com 7 anos, a lateralidade dela já tem que estar estabelecida. Então, ela tem que saber o que é direita e esquerda. Por quê? Se ela não sabe, se ela não está habilitada em relação à lateralidade, ela não vai conseguir escrever. Até que horas eu tenho? Já acabei, né? Já tinha que ter acabado. Gente, ainda tem muita coisa para falar. Posso seguir? Tá. Então, vou tentar acelerar um pouquinho mais. Tá. Então, aí, uma criança que provavelmente ela já deve ter uns 6 anos, e ela começa a ter um pensamento um pouco mais abstrato do que as crianças menores, né? Elas conseguem fazer esse tipo de brincadeira, que é uma brincadeira que é fantasiosa, né? Tem um elemento concreto, que eu tiro o meu olho e faço uma cara legal, né? Mas... isso é um aspecto de inteligência, por exemplo, né? Que ela consegue fazer uma brincadeira que é mais complexa. E aí, se ela for mais nova, então aí que é um aspecto de inteligência mesmo. Bom, então a gente fala agora do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, né? E cognitivo também da criança. Para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre Vygotsky em neuropsicologia. Ele é fundamental, fantástico, sensacional, não tem igual. Até rimou. Vygotsky, ele traz o conceito da zona de desenvolvimento proximal ou zona do próximo desenvolvimento, que é mais fácil de entender quando a gente fala zona do próximo desenvolvimento. Por quê? O Vygotsky, assim como o Luria, ele entende que o nosso cérebro ele é desenvolvido de uma forma hierárquica. Então, eu não consigo desenvolver a minha função superior de memória se eu não conseguir desenvolver e habilitar a minha função de atenção. Ou seja, se a criança não tem atenção, ela não vai se lembrar do que foi dito na escola.
E ela não vai adquirir novas memórias, né, em relação a um conteúdo específico, por exemplo. Então, para isso, a gente precisa habilitar o elementar para poder chegar no que é mais elevado, né, no que é mais complexo. E então a gente entende que se a criança, a princípio, ela precisa sustentar a cabeça, não adianta querer que a criança sente se ela ainda não habilitou não desenvolver esse comportamento de sustentar a cabeça. Não tem como se desenvolver se ela ainda não habilitou o anterior. E aí o que a gente faz na estimulação cognitiva para crianças ou medidas de reabilitação, né, de alguma forma, desenvolver sempre o próximo desenvolvimento, exigir um pouco mais dentro da expectativa dessa criança, né? Então, se ela é uma criança que é saudável, você sempre exige um pouco mais, né? Tem que terminar, né? Tá. Vou falar assim, que nem uma metralhadora. Brincadeira. Então, por exemplo, se eu sei que a criança já tem 3 anos, eu vou exigir que ela rasgue o papel. E aí, primeiro você dá o papel e fala para ela, ó, vamos rasgar o papel para a gente poder fazer bolinhas e pintar aqui a arvorezinha ou o desenho? Vamos. Aí ela pega e faz. Aí você, fulaninho, olha só como é mais fácil se a gente pegar e fizer assim. Aí a criança vê, aí ela faz, uau, agora vamos treinar agora fazer as bolinhas aqui, para poder colar no negócio. Então, a gente estimula isso de uma forma um pouco, eu diria, mais incisiva. Agora, se a criança tem alguma questão no desenvolvimento especificamente, e você sabe que ela não habilitou a função da lateralidade ainda e dessa motricidade mais bruta, não adianta querer que ela escreva de uma forma rebuscada, porque não vai dar certo, não vai funcionar. A criança vai se frustrar. Você, enquanto educador, ou enquanto pai, mãe, ou enquanto psicólogo dessa criança, vai se frustrar porque ela não vai conseguir fazer aquilo a princípio. Você tem que habilitar o anterior. Então vamos trabalhar lateralidade. Vamos lá. Sei lá, fazer brincadeiras de em cima e embaixo, direita e esquerda. E tem várias musiquinhas, gente. O desenvolvimento infantil é cheio de coisas, né? E tem uma musiquinha que é assim, palminhas, palminhas, nós vamos bater, e as suas mãozinhas para trás esconder. Aí, por exemplo, para frente, nós vamos bater, depois as mãozinhas embaixo esconder. E a gente vai treinando com a criança esse tipo de desenvolvimento, né? Que é a lateralidade. Bom, como é que, então, os estágios de desenvolvimento vão acontecendo, né? Eles acontecem em crises, segundo a teoria de Vygotsky. Quando a criança nasce, ela tem que desenvolver aquelas questões todas que a gente falou, e aí a primeira crise que ela tem é a crise pós-natal, em que ela ainda está num sistema em que ela está vinculada a um outro ser, então ela não é um ser, a princípio, que é diferente, né? Ela é confluente, como a gente diz em gestalterapia, ou ela é simbiótica, como a gente fala na psicanálise, eu não sei se análise do comportamento tem um termo para isso, né? De uma relação confluente. Ela não tem uma individualidade, a princípio, porque todas as necessidades dela, ela não consegue fazer sem a ajuda de um adulto. As funções cognitivas dela ainda não estão bem formadas. Então, ela precisa de um adulto e, para isso, ela tem que desenvolver determinados comportamentos reflexos para ela poder sobreviver. Ela tem que ser fofa, primeiro de tudo. Se ela não for fofa, ela não vai ser amada. E aí ela corre o risco de morrer. Ela tem que conseguir chorar muito alto para as pessoas entenderem o que ela precisa fazer, né, o que ela está necessitando. E ela tem que entender que, em alguns momentos, alguém chega, em outros momentos alguém sai. E aí, meu Deus, e o que vai acontecer agora? Porque eu não consigo enxergar direito, é um mundo estranho, onde estava quentinho, agora é frio, não tinha ar no meu pulmão, agora dói esse negócio de respirar. E aí é estranho a princípio, né? Então, o adulto ali vai mediando esse contato da criança com o mundo. Aí essa é a primeira crise. Depois a gente tem a crise do primeiro ano, em que a criança começa a falar, a usar a voz como um elemento de comunicação, mas a princípio a linguagem não serve para comunicação, ela serve para expressão da criança, mas não é no sentido de que ela não espera que alguém entenda exatamente o que ela está dizendo, que ela fala ba e ba serve para tudo, por exemplo, né? E aí o desenvolvimento proximal nesse momento é importante, porque ela começa
a generalizar conhecimentos, né? Então, eu sei que isso ela vai aprendendo mesmo, né? Ela acaba sendo condicionada. Se eu falo, bah, alguém vem e me dá o que eu quero. A primeira vez aconteceu. Aí eu falei, bah, para uma outra coisa, mas também deu certo. Ela começa a falar bah para tudo. Então, é importante alguém falar para ela assim, água. Aí ela vai desenvolver né, pelo menos a audição a princípio. Azul. E aí ela vai entendendo que existem palavras diferentes e com o tempo ela vai desenvolvendo esse aspecto motor da fala. E para isso a alimentação é fundamental. Se demora para introduzir a alimentação sólida, a criança demora a falar. Porque o movimento da mastigação é o mesmo movimento da fala, basicamente, né? Então, se você dá muita papinha para a criança, ela não vai conseguir falar de jeito, a língua dela vai ficar meio assim, né? Então, é importante dar texturas diferentes para que ela possa ir mastigando, fazendo esse movimento, né, da motricidade orofacial. Bom, aos 3 anos, então, a criança tem uma outra crise, que essa crise já é a crise do eu, que é quando a criança estabelece que ela é um ser no mundo diferente de você, e ela quer coisas diferentes de você. E é essa fase do não. Tipo, fulaninho, vamos fazer tal coisa? Não! Fulaninho, vamos fazer tal coisa? Não! E ela vai e faz. Mas dizer o não é uma forma de dizer assim, eu tenho vontade própria, eu sou um ser diferente de você, e eu vivo, eu resisto, eu luto, e eu faço o que eu quero. Você pode dizer, mandar comer, mas eu vou dizer não, mas depois eu vou comer mesmo, porque eu tô com fome. Mas é porque eu quis. Claro que isso não é consciente, né, gente? Mas é um processo que é natural. A criança começa a se desenvolver enquanto um ser diferente. Então, a fala dela começa a ser monóloga, né? Então, ela brinca sozinha, é tudo dela, é tudo meu. E aí, o importante de um adulto aí é dizer para ela assim, fulano, eu tô entendendo que você quer brincar, que é muito legal e você quer isso para você, só que eu também quero brincar com você. Vamos brincar? Juntos? E aí a gente vai estabelecendo esse contato do eu e do outro. Então, onde é que vai o outro, onde é que vai o eu? A gente começa a estabelecer isso. A Júlia, ela falou assim, olá, bom dia. Como o psicólogo formado em neuropsicologia trabalha com as crianças que apresentam atraso nessas fases do desenvolvimento? Bom, depende do contexto em que você está inserida. Então, se o seu contexto é especificamente de avaliação, a gente avalia se a criança está, de fato, qual que é o tamanho do prejuízo que ela tem para poder pensar em protocolos de habilitação. E esse termo é importante. A habilitação é diferente de reabilitação. A gente habilita uma função que ainda não foi habilitada. E a gente reabilita funções que foram adquiridas e foram perdidas depois. Então, na criança, sempre há habilitação ou estimulação cognitiva. E aí, se você é clínico e trabalha com reabilitação, é isso, através do jogo, da brincadeira, de protocolos de estimulação cognitiva em que a gente vai trabalhando essas questões. Então, se o desenvolvimento dela, se o atraso no desenvolvimento dela em relação a uma função motora, a gente vai trabalhando com ela aspectos motores. Então, a princípio, vamos lá, sentados, e a gente vai cantar uma musiquinha. Vamos lá, borboletinha, e aí o pé faz a borboletinha. Tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha, bate as asinhas. Aí depois vem a perninha. Agora vamos levantar, vamos ficar de pé, e isso com o tempo, né? Não é na mesma sessão. Com o tempo do desenvolvimento da criança, a gente vai trabalhando essas funções, né? Então, se apoia a princípio, abaixa e levanta, por exemplo, né? É assim, tem milhões de formas. Com 7 anos, então, é o marco do desenvolvimento da criança em que ela passa a ser uma criança escolar, e aí o desenvolvimento dela muda drasticamente. Por quê? O cérebro delas completa o seu fechamento aí. Então, é quando as funções executivas começam a, de fato, existir. Que aí é quando ela tem o freio inibitório. E quando ela sabe, opa, eu acho que eu realmente não posso fazer isso. Ou não devo dizer tal coisa em tal momento. Até então você está conversando com alguém e chega fulaninho, mas mãe, não sei o que, não. Aí você fala assim, fulano, eu estou conversando com ciclano. Não entra na conversa dos adultos. A criança não tem freio ainda, inibitório. Porque o frontal não está habilitado. Então ela não vai. Realmente, eu não posso me intrometer na conversa dos adultos, porque se você falar isso várias vezes, ela vai repetir, mas é condicionado, não é uma questão de cognição. Ela não entende isso, né? Ela emite comportamento.
Com 7 anos, ela já consegue entender o que é certo, o que é errado, ela consegue entender o conceito de mentira, ela consegue entender que ela precisa ter determinados comportamentos. Então, em sala de aula, e é quando vem, por exemplo, nessa crise aí, é que vem a vergonha de mamãe, falaram tal coisa de mim, ou eu não consegui fazer aquilo outro, enfim. Aos 13 anos, tem uma outra crise egóica, né, do desenvolvimento do eu. Que é, quando a criança precisa desenvolver quem ela é, a personalidade dela, porque na crise dos 17 anos, ela vai começar a imitar os adultos e ser uma mini adulta, para poder ter um trabalho, ter uma função na sociedade. E aí vem uma outra crise, que é uma crise que às vezes pode gerar quadros obsessivos compulsivos e ansiosos, né? Bom, tinha um vídeo, mas não vai dar tempo de passar o vídeo. Aí eu ia falar especificamente sobre avaliação e reabilitação, mas eu citei um pouco isso, né? A gente avalia os aspectos cognitivos, sociais, comportamentais. A habilitação ela sempre tem que ser hierárquica das funções cognitivas, então eu não habilito memória se ela não tem atenção, e eu não habilito motricidade fina se ela não tem motricidade extensa ainda. Aí tem a remediação cognitiva, que são aspectos ambientais, que se essa criança não funciona naquele ambiente escolar, eu vou sugerir para os pais que ele troque ele de escola para que a escola tenha uma metodologia mais adequada para essa criança. Ou a coisas no sentido de ele precisa de sala de recurso, ele precisa de leitor, de alguém para fazer a leitura da prova, coisa nesse sentido. E os encaminhamentos multidisciplinares, que tem que ir para a fono, etc, 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 outras questões. Obrigado e até logo. Essas são as referências, se vocês quiserem depois eu passo para vocês. E esses são os meus contatos, caso vocês precisem de alguma coisa, estou à disposição. Um beijo, muito obrigado pela oportunidade.